Há muito tempo, a veracidade histórica do Antigo Testamento tem sido questionada, especialmente desde os movimentos intelectuais do Iluminismo e da Revolução Francesa. No entanto, escaracóis arqueológicas recentes trouxeram à luz evidências concretas que comprovam a historicidade de eventos e figuras mencionadas nas escrituras sagradas. Será que personagens como o rei Davi realmente existiram ou foram apenas lendas? Surpreendentemente, uma pedra descoberta confirma sua existência real, datada de mais de 3.200 anos atrás. Até hoje, diversos achados arqueológicos reforçam a credibilidade dos relatos bíblicos. Neste texto, vamos explorar 17 desses descobrimentos que demonstram que o Antigo Testamento não é uma obra de ficção. Um dos achados mais relevantes é o obelisco negro de Salmanasar III. Trata-se de um monumento de calcário negro com quase 2 metros de altura, considerado uma das pecas mais importantes e bem preservadas da arte assíria. Descoberto em 1846 pelo arqueólogo britânico Austin Hilliard, o obelisco está hoje no Museu Britânico. Ele serve como prova arqueológica dos eventos narrados na Bíblia, especialmente no Livro dos Reis, onde se menciona Ageu, que se tornou rei de Israel e posteriormente foi subjugado pelo Império Assírio. O obelisco data do ano 827 AC, período em que Salmanasar III governava a Síria, e acredita-se que tenha sido erguido em Kala, antiga capital assíria, localizada onde hoje Inimbu, do Iraque. A peca contém escritos que detalham as conquistas militares de Salmanasar III ao longo de seus 31 anos de reinado. Além disso, possui 5 painéis esculpidos em relevo, cada um mostrando 4 faces, onde estão representados os tributos oferecidos por reis e príncipes vassalos ao poder assírio. Um desses personagens, ajoelhado diante de Salmanasar III e identificado por uma inscrição como Geu, filho de Onri. Entre os tributos entregues por ele está uma taca de ouro, uma estatueta do mesmo metal, vasos, tigelas, um cetro real e lancas. Geu é o personagem bíblico que põe fim à dinastia de Acabe, conforme descrito no segundo livro dos Reis, capítulo 9. Embora a Bíblia afirme que Geu era filho de Josafá, o obelisco negro o registra como filho de Onri. Essa diferença pode ser explicada pelo fato de que os assírios chamavam Israel de casa de Onri, possivelmente porque Onri foi o fundador da dinastia que governava o reino quando os assírios entraram em contato com Israel pela primeira vez, no século 9 AC. Assim, os governantes subsequentes eram designados como filhos de Onri, sem necessariamente indicar uma relação de parentesco direta. Outro achado significativo e a tabuinha de Nabucodonosor mencionando Nebuchadnezzar. Essa pequena peca arqueológica é fundamental para validar parte do relato bíblico, pois confirma a existência de um oficial da corte babilônica, não um rei. Descoberta em 1920 durante escaracóis na antiga cidade de Sipar, a cerca de 35 quilômetros a sudoeste de Bagdá, a tabuinha esta, hoje no Museu Britânico. Em 2007, o professor Michael Jursa, da Universidade de Viena, identificou nela o nome bíblico Nebuchadnezzar, um dos principais generais de Nabucodonosor II, presente no cerco e destruição de Jerusalém entre 587 e 586 AC. A tabuinha mede apenas 3,5 por 5,5 centímetros e contém um registro administrativo. Entre as informações, consta que 1,5 minas cerca de 750 gramas de ouro, pertencentes a Nebuchadnezzar, foram enviadas por Ardavanetu, o eunuco, ao templo de Zagila. Há debates sobre se o termo eunuco na época se referia realmente a homens castrados ou a altos funcionários da corte. No caso de Nebuchadnezzar, tratava-se de um comandante militar de alto escalão, mencionado no livro de Jeremias, capítulo 39, onde se lista os oficiais babilônicos que participaram da tomada de Jerusalém. Os manuscritos do Mar Morto representam, sem dúvida, uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século XX. Entre 1947 e 1956, milhares de fragmentos de pergaminhos foram encontrados em cavernas próximas a Qumran, na costa noroeste do Mar Morto. Durante décadas, equipes de estudiosos trabalharam para reunir e decifrar esses fragmentos, reconstruindo textos que abrangem desde o século III AC até o século IDC. Embora os rolos de Qumran sejam os mais numerosos, centenas de outros fragmentos foram localizados em diferentes sítios do Vale do Jordão e do deserto da Judeia. Os manuscritos estão escritos em hebraico, aramaico e grego, além de algumas poucas pecas em latim e nabateu. Eles abordam uma ampla variedade de temas, incluindo escritos sectários judaicos, documentos administrativos, registros de compra e venda, contratos de casamento e divórcio. No entanto, os mais valiosos são os rolos bíblicos, que contêm trechos de quase todos os livros do Antigo Testamento, com exceção do livro de Esther. Até hoje, mais de 25 mil fragmentos foram identificados, exigindo um trabalho meticuloso de conservação,
Traducal e Estudo. Os primeiros fragmentos foram catalogados em 1990, e a descoberta mais recente ocorreu em 2019, quando uma expedical encontrou parte do livro de Zacarias, escrito em grego e datado do final do século IAC. Antes dessa descoberta, os manuscritos bíblicos mais antigos conhecidos eram do século IX ou XDC, os manuscritos do Mar Morto, portanto, cerca de 1000 anos mais antigos, servindo como prova da fidelidade com que os textos bíblicos foram transmitidos ao longo dos séculos. Além disso, os manuscritos revelam a diversidade de crenças e práticas dentro do judaísmo durante o período do Segundo Templo, época em que Jesus viveu. Por serem contemporâneos ao ministério de Cristo e aos primeiros anos do cristianismo, esses documentos oferecem um contexto valioso para compreender a dinâmica social, cultural e religiosa da Judeia no século IDC. O assentamento de Qumran foi abandonado por volta do ano 70 DC, coincidindo com a destruição do Segundo Templo. Atualmente, a maior parte dos manuscritos está preservada no Santuário do Livro, em Jerusalém, Templo de Jerusalém. O selo, datado do final do século 8 AC, foi encontrado em uma camada arqueológica associada ao reinado do rei Ezequias, período marcado por intensas reformas religiosas e políticas no reino de Judá. A peca, esculpida em pedra negra, provavelmente onix ou basalto, mede cerca de 9,7 mm de diâmetro e apresenta uma inscrição em hebraico antigo que diz, pertencente a Netanyahu, filho de Azur. Embora o nome Netanyahu não seja mencionado na Bíblia, o selo reforça a existência de uma burocracia administrativa bem estruturada durante o reinado de Ezequias, responsável por registrar transações, acordos e correspondências oficiais. A presença do patronímico, o nome do pai, era comum em documentos da época, servindo como forma de identificação e validação social. O achado e particularmente significativo porque coincide com o contexto histórico descrito em 2 Reis 18-20 e Isaías 36-39, onde Ezequias é retratado como um monarca que centralizou o culto em Jerusalém, resistiu à dominação assíria e promoveu uma série de reformas para fortalecer o reino. A descoberta do selo em Ufel, área próxima ao templo, sugere que a região abrigava escritórios administrativos ou residências de funcionários da corte, reforçando a ideia de que Jerusalém já era um centro político e religioso consolidado no século 8 AC. Além disso, a simbologia presente no selo, como a representação de um disco solar alado, remete a influências egípcias e mesopotâmicas, comuns na arte da época. Esse tipo de iconografia era frequentemente associado à proteção divina e ao poder real, o que pode indicar que Netanyahu ocupava uma posição de destaque na administração de Ezequias, possivelmente como um escriba ou oficial responsável por registros fiscais ou jurídicos. Outro aspecto relevante é a técnica de fabricação do selo. A gravação em pedra negra exigia habilidade artesanal avançada, demonstrando o nível de sofisticação alcançado pelas oficinas de Judá. Selos como esse eram usados para autenticar documentos em argila bulas, lacrando rolos de papiro ou tabuinhas, garantindo a integridade das informações. O fato de ter sido encontrado em uma camada estratigráfica bem definida permite aos arqueólogos estabelecer uma cronologia precisa, vinculando-o diretamente ao período de ameaça assíria e às campanhas militares de Senaqueribe. A descoberta também levanta questões sobre a continuidade administrativa em Judá após a queda do Reino do Norte de Israel em 722 AC. Com a destruição de Samaria, Jerusalém tornou-se o último reduto político e religioso dos israelitas, e a presença de selos oficiais nessa época sugere um esforço de Ezequias para reorganizar o Estado, possivelmente como resposta à pressão assíria. Amincau Azur, pai de Netanyahu, pode ainda indicar uma linhagem de funcionários ou escribas que serviram à monarquia judaica por gerações, oferecendo pistas sobre a estrutura social e as redes de poder da época. Embora o selo não mencione diretamente eventos bíblicos, sua existência corrobora a narrativa histórica de um reino de Judá organizado e resistente, capaz de produzir e preservar registros administrativos em um contexto de crise. Para os estudiosos, cada novo achado como esse ajuda a preencher lacunas sobre a vida cotidiana, a economia e a governança no Antigo Israel, aproximando o relato bíblico de uma realidade arqueológica tangível. Templo de Jerusalém, por volta de 2700 anos atrás, acredita-se que o selo tenha pertencido a um guerreiro mencionado na Bíblia. A peca traz uma inscrição em paleo-hebraico que diz, pertencente a Jejoas, filho de Jorge, Aial, traduzida como para Jejo, servo de Il, Aial. Especialistas sugerem que, após a morte de Jorge ou Geora, Aial,
Possivelmente Jejoas herdou o objeto e acrescentou o nome de seu pai a Escrical. Na Bíblia, o nome Jejoas aparece abreviado como Joas, um dos guerreiros a serviço do rei Davi. Esses dois personagens proeminentes teriam vivido entre os séculos X e VAC Now, e surpreendente que um artefato como esse tenha pertencido a um oficial de alto escalão do reino de Juda, que o utilizava para autenticar documentos e, possivelmente, como um amuleto protetor ao redor do pescoço. No centro do selo há uma figura alada, talvez um anjo ou um ser divino, vestida com uma longa túnica listrada, um estilo influenciado pela arte assíria que dominava a região naquela época. A própria existência da Escrical sugere que a alfabetização estava mais disseminada do que se imaginava, pelo menos em um nível básico, entre as elites administrativas e militares. Os baixos relevos de Laquis. Os baixos relevos de Laquis foram esculpidos entre 700 e 681 AC como parte da decoração do Palácio Sudoeste de Senaqueribe, em Nínive, e hoje estão expostos no Museu Britânico, em Londres. Trata-se de um conjunto de painéis assírios que narram a vitória militar sobre o reino de Juda durante o cerco a Laquis, em 701 AC. Descobertos entre 1845 e 1847, os relevos medem cerca de 2 metros de altura por 5,10 metros de comprimento e incluem uma escrical que diz: Senaqueribe, rei do universo, rei da Assíria, senta-se em seu trono enquanto o espolio de Laquis desfila diante dele. Essa representa Cal e uma das mais vívidas evidências arqueológicas de um evento descrito na Bíblia. Segundo o relato bíblico, Laquis foi a segunda cidade mais importante de Juda e resistiu ferozmente ao ataque assírio antes de ser destruída. Os detalhes dos relevos, como as fortificações, as máquinas de cerco e a execução de prisioneiros, coincidem com as passagens dos livros dos reis, das crônicas e de Isaías que descrevem a campanha de Senaqueribe contra Juda. A comparação entre as fontes bíblicas e os relevos assírios reforça a historicidade do episódio, mostrando como a arte e a escrita da época registravam não apenas vitórias, mas também a brutalidade das guerras antigas. As cartas de Laquis, as chamadas Cartas de Laquis, foram encontradas no sítio arqueológico de Tel Laquis entre 1935 e 1938, com descobertas posteriores. Embora algumas sejam de fato correspondências, a maioria consiste em registros administrativos, listas de suprimentos e fragmentos de difícil interpretação, conhecidas também como ostraca de Laquis por serem escritas em cacos de cerâmica. Essas escrituras datam do final do século VII e início do VAC, pouco antes da queda da cidade para o rei babilônico Nabucodonosor. Como registrado no livro de Jeremias, os ostraca oferecem um vislumbre da situação desesperadora de Juda às vésperas da invasão babilônica. Embora tenham sido descobertos em Laquis, não se sabe ao certo onde foram escritos originalmente. Análises indicam que se tratam de comunicações militares e administrativas, possivelmente enviadas por um oficial subordinado chamado Ushaiá, seu superior, Eush, que estaria em Jerusalém. O conteúdo das cartas revela a tensão do período, com relatos de sinais de fogo usados para comunicação entre fortalezas. Carta 4 e a preocupação com uma missão diplomática ao Egito em busca de apoio militar contra a Babilônia. Carta 3. O que mais chama atenção e a presença constante de invocações religiosas, como que o faca meu senhor ouvir hoje boas notícias. Essas expressões demonstram como a fé permeava a arte mesmo a correspondência burocrática, refletindo a profunda conexão entre religião e Estado em Juda. A maioria dos ostraca está hoje no Museu Britânico, servindo como testemunho silencioso dos últimos dias de um reino à beira do colapso. A estela de Merneptah, descoberta em 1896 pelo arqueólogo britânico Flinders Petrie em Tebas, o Egito. A estela de Merneptah e um monumento de granito com cerca de 3,18 metros de altura, datado de 1208 AC. Ela registra as vitórias militares do faraó Merneptah, sucessor de Ramses II, e contém a mais antiga referência extrabíblica ao povo de Israel. A escrical diz: Israel está devastado, sua semente não existe mais. A menção a Israel nesse contexto sugere que, já no final do século XIII AC, o povo israelita era uma entidade reconhecida na região de Canaã, e não um grupo nomade recém-chegado. Termo usado, Israel, refere-se ao povo, não ao território, e a ausência de um rei mencionado implica que a referência se dá em um período anterior à monarquia unificada, possivelmente durante a Era dos Juízes. Isso alinha-se com o relato bíblico em Juízes 6:1, que descreve a opressão dos midianitas sobre Israel. A estela de Merneptah comprova que, há mais de 3.200 anos, os israelitas já estavam estabelecidos na Terra Prometida, reforçando a antiguidade da presença hebraica na região. Além disso, a menção a cidades como Ascalon e Gezer, também citadas na Bíblia, ajuda a reconstruir o cenário geopolítico da época. Os fragmentos da bacia de Ofel. A escrical de Ofel foi descoberta em 2012 pela arqueóloga Eilat Mazar,
durante escaracóis na esquina sudeste do Monte do Templo, em Jerusalém. Entre os fragmentos de cerâmica encontrados em uma cavidade rochosa, um deles chamou a atenção por conter uma inscrição alfabética relativamente longa, datada do século XAC. Considerada uma das mais antigas já encontradas em Jerusalém e uma das primeiras em todo o Levante, a PECA gerou intenso debate entre especialistas. A maioria dos estudiosos concorda que o texto está em uma língua semítica, com alguns defendendo que se trata de uma inscrição proto-cananeia e outros argumentando que hebraica arcaica. No entanto, em 2023, um estudo publicado na Journal of Archaeological Science pelo pesquisador Christopher Houston propôs uma interpretação surpreendente. A inscrição seria, na verdade, uma referência ao comércio de incenso do sul da Península Arábica, especificamente ao ladanum, uma resina aromática produzida na região de Saba, mencionada na Bíblia como um dos reinos que mantinham relações com Salomão, Reis 10:1-13. Essa hipótese alinha-se com registros bíblicos que descrevem o reino de Saba, localizado no atual Iêmen, como uma potência comercial que fornecia especiarias, ouro e incenso para o antigo Israel. A data cal do fragmento, século XAC, coincide com o período do reinado de Salomão, reforçando a ideia de que Jerusalém já era um centro de trocas comerciais e culturais naquela época. Se confirmada, a inscrição de Ofel não apenas atestaria a antiguidade da escrita em Jerusalém, mas também ofereceria uma prova material das rotas comerciais descritas nas escrituras do período da visita da rainha de Saba a Jerusalém dos reis de Israel, descrita nos livros de Reis e Crônicas. Segundo o relato bíblico, ela chegou à cidade acompanhada de uma grande comitiva com camelos carregados de especiarias, ouro e pedras preciosas. AT 2023. Não havia evidências arqueológicas diretas que comprovassem a passagem da rainha de Saba por Jerusalém ou comércio de especiarias entre a Arábia e o reino de Israel. Esse cenário começou a mudar com a reanálise da inscrição de Ofel, conduzida pelo epigrafista Dr. Daniel Besta. A descoberta reforça a probabilidade de uma delegação proveniente do sul da Península Arábica ter visitado Salomão no século XAC, como narrado em 1 Reis 10 e 2 Crônicas 9. Embora não mencione diretamente a rainha, o fragmento sugere a existência de contatos diplomáticos e comerciais entre Jerusalém e reinos distantes, alinhando-se com o contexto bíblico. Outro achado fundamental para a compreensão da antiguidade dos textos bíblicos são os rolos de Ketef Inom, os manuscritos mais antigos conhecidos da Bíblia hebraica, datados de cerca de 600 AC. Descobertos em 1979 no sítio arqueológico de Ketef Inom, a sudoeste da cidade velha de Jerusalém, esses dois pequenos rolos de prata foram encontrados em uma câmara funerária. Seu conteúdo reproduz uma versão da bencal sacerdotal registrada em número 624-26, com pequenas variações. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda paz. Datados paleograficamente do final do século VII, o início do VIAC, os rolos situam-se no período do primeiro templo. A presença do tetragrama Il, o nome sagrado de Deus no Antigo Testamento, confirma a antiguidade da tradição textual judaica. Encontrados enrolados e depositados como amuletos protetores junto aos mortos, os artefatos revelam um uso ritual e mágico dos textos religiosos no judaísmo primitivo. Em 2004, uma equipe de pesquisadores classificou os rolos de Ketef Inom como um dos achados mais significativos para os estudos bíblicos, por preservarem as mais antigas citações diretas de passagens que também aparecem na Bíblia hebraica. Já em Tel Azor, o maior sítio arqueológico de Israel, com mais de 800 mil metros quadrados, escápulas sistemáticas trouxeram à luz evidências que corroboram relatos bíblicos sobre a cidade cananeia. As primeiras investigações foram lideradas por John Garstan em 1926, seguidas por campanhas mais extensas sob a direção de Yigael Eadi nas décadas de 1950 e 1960. Desde os anos 1990, novas escaracóis, coordenadas por Nom Bentor, têm aprofundado o conhecimento sobre Azor no período do Antigo Testamento. A cidade, descrita como a mais poderosa de Canaã na época da chegada dos israelitas, revelou três descobertas arqueológicas cruciais. A primeira foi a Tábua de Azor, encontrada em 1992, um documento cuneiforme do século 17 ou 18 AC que menciona o rei Jabim de Azor, figura citada no livro de Josué 11:1 como líder da coalizão cananeia derrotada pelos israelitas. Outra tábua, proveniente dos arquivos de Mari século 18 AC, também registra um rei chamado Biliadar, sugerindo que Jabim era, na verdade, um título dinástico usado por governantes de Azor ao longo de quase 4 séculos, e não o nome de um único monarca. A segunda evidencia são as duas camadas de destruição identificadas no sítio, correspondentes aos séculos 15 e 13 AC.
A primeira, associada à conquista de Josué 11:10-11, e a segunda, a campanha de Baraque e Débora contra o rei Jabine, Juízes 4:2-24. Ambas as destruições deixaram vestígios de incendios violentos, confirmando a narrativa bíblica de que Azor foi arrasada em duas ocasiões distintas. Esses achados alinham-se com a cronologia tradicional da conquista de Canaã, reforçando a historicidade dos eventos descritos. Por fim, a Porta de 6 Camaras de Azor, datada do século XAC, oferece um testemunho material da administração centralizada no reinado de Salomão, com um design arquitetônico idêntico ao das portas de Gezer e Megido. Também mencionadas em 1 Reis 9:15, o monumento sugere um padrão construtivo unificado nas principais cidades fortificadas do reino. Especialistas interpretam essa padronização como prova de um governo organizado, capaz de coordenar obras públicas em larga escala, como descrito nas escrituras. Outro artefato que conecta a arqueologia à narrativa bíblica e o cilindro de Ciro, um pequeno rolo de argila cozida com cerca de 23 centímetros de comprimento. Descoberto em 1879 pelo arqueólogo Hormuz Hassan nas ruínas de Babilônia, o cilindro contém uma inscrição cuneiforme em acadiano babilônico, registrando a conquista da cidade por Ciro, o Grande, em 539 AC. Atualmente, o objeto está exposto no Museu Britânico. O texto do cilindro ecoa o relato bíblico do livro de Isaías 45:1, que se refere a Ciro como ungido do Senhor, uma designação incomum para um governante estrangeiro. Além disso, o decreto de Ciro, preservado em Esdras 1:4 e 2 Crônicas 36:22-23, autorizando o retorno dos judeus exilados e a reconstrução do Templo de Jerusalém, encontra paralelo nas palavras do próprio imperador persa no cilindro. Embora o artefato não mencione diretamente os judeus, ele valida o contexto histórico do edito, confirmando a política de Ciro de permitir que povos deportados retornassem às suas terras de origem. Por último, a estela de Tel Dan, descoberta em 1993 no sítio arqueológico de Tel Dan, no norte de Israel, pelo arqueólogo Avraham Biran, e um fragmento de basalto negro com uma inscrição em aramaico antigo. O texto, atribuído a um rei arameu do século 9 ou 8 AC, celebra uma vitória militar sobre dois reinos vizinhos, o rei de Israel e o rei da casa de Davi. A menção explícita casa de Davi, a única referência extra-bíblica conhecida a essa dinastia, representa um marco para os estudos bíblicos. Traduzida inicialmente pelo epigrafista Joseph Navé, a inscrição forneceu a primeira evidência arqueológica da existência histórica do rei Davi, atintal atestada apenas nos textos sagrados. O autor da estela, provavelmente Azael de Damasco, vandoria-se de ter derrotado milhares de soldados israelitas e judaitas sob a proteção de seu Deus, Adar, reforçando a ideia de que os reinos de Israel e Judá já eram entidades políticas consolidadas no século 9 a ser um personagem histórico real e não apenas uma figura mitológica. Outro testemunho arqueológico de grande relevância é a estela moabita, também conhecida como estela de Messa. Trata-se de um dos artefatos mais significativos do Antigo Oriente Próximo, esculpido em basalto negro e contendo uma extensa inscrição que, em grande parte, funciona como propaganda real. Seu conteúdo não apenas confirma a existência de reinos e conflitos mencionados na Bíblia, mas também oferece uma perspectiva única sobre os eventos narrados. Datada por volta de 840 AC, a estela foi encomendada por Messa, rei de Moabe, e descoberta em 1868 nas ruínas de Dibon, antiga capital moabita situada na atual Jordânia, pelo missionário alemão Friedrich Augustus Klein. O texto gravado na pedra corrobora passagens do segundo livro dos reis, apresentando uma versão moabita dos confrontos com Israel. Além de confirmar a existência dos reis Onri e Acabe, a inscrição traz uma das primeiras referências extrabíblicas ao nome do Deus de Israel. Na narrativa da estela, Messa relata como Quemos, Deus de Moabe, inicialmente abandonou seu povo, permitindo que fossem subjugados por Israel. No entanto, o Deus teria posteriormente se voltado contra os israelitas, auxiliando Messa a libertar Moabe do domínio de Onri e a reconquistar suas terras. Alguns estudiosos defendem que o texto foi escrito no alfabeto ferício, enquanto outros argumentam que se trata de uma variante do moabita antigo, línguas estreitamente relacionadas. Assim como a estela de Tel Dan, a estela de Messa constitui uma evidência material incontestável da existência dos reinos de Israel e Judá, bem como dos conflitos descritos nos relatos bíblicos. Juntas, essas descobertas reforçam a ideia de que os textos sagrados não são meras construções literárias, mas sim registros que dialogam com eventos históricos verificáveis. Se este tema despertou seu interesse, compartilhe suas reflexões ou dúvidas nos comentários. E se o conteúdo foi útil, não deixe de curtir e enviar o vídeo para amigos e familiares que também se interessam por história e arqueologia bíblica. Para quem está chegando agora ao canal,
Não se esqueça de se inscrever e acompanhar nossas redes sociais, cujos links estão na descrição. Afinal, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la.